Bom dia, irmãos e irmãs, né? Hoje nós vamos começar um vídeo sobre papo de domingo, né? Então é um vídeo novo que eu estou lançando. Então esse papo de domingo, ele não vem falar sobre escolas religiosas, ele vem falar de espiritualidade. Então a gente tem que entender o que são escola religiosa e que são espiritualidade, né? Então, será vários temas que eu vou falar sobre eles. Mas antes de começarmos eu desenvolver, né, esse meu discurso aqui sobre o papo de domingo, vamos fazer uma prece. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meu anjo guardião, né, por mais por esse bate-papo de domingo, né? Que será muito importante, que o objetivo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que talvez esteja necessitado dessa informação. Então, peço permissão a Deus para iniciar o meu trabalho, né? No bate-papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos entender, né? Então vai ter vários assuntos, né? E por que vai ter vários assuntos, né? A gente tem que entender que a gente está aqui para desenvolver, para evoluir, né? E a gente só vai evoluir mediante a nossa espiritualidade. Não adianta nada eu estar dentro de uma escola religiosa se eu não trabalho minha espiritualidade. Eu vou lá dentro do templo, né, faço o que tem que fazer e volto para fora e só cometo equívocos, né? Então não adianta nada disso. Então temos que evoluir, né? Então esse vídeo é para ajudar nesse contexto também, que serão vários temas, né, diferenciado. E hoje eu só vou falar sobre só para apresentação do que vai ser falado. Então, um dos temas vai falar sobre chá, adoro tomar chá, né, a importância do chá. Estou tomando aqui um golinho, um pouquinho. Chá verde é muito importante para a gente, vai ser falado. Então, eu vou falar também alimentação saudável, né? Vou falar também sobre talentos, né? Cada um de nós temos um talento. Então Deus nos coloca aqui no planeta Terra para desenvolvermos o nosso talento, né? Então, um exemplo, eu trabalho como empreendedor, né? Eu sou um pequeno empreendedor, sou igual um eletricista, um pedreiro, uma faxineira, um faxineiro, né? Um camelô, né? Um vendedor de doces, salgado, bolos, né? Eu sou aquele pequeno, né? E empreendedor. Então nós temos que entender que eu vou falar sobre isso, qual a importância por que existe empreendedor no mundo? Porque no mundo, nessa caminhada que nós estamos dando, não tem emprego para todo mundo. Então não adianta. Então vai ter pessoas desempregadas. Essas pessoas desempregadas, elas vão ter que trabalhar o seu talento, né? O seu talento, né? E aí desenvolver esse talento, né? Para ter uma remuneração, né? E quando nós chegarmos no planeta de regeneração, onde nós vamos trabalhar muito a nossa espiritualidade, através das preces, meditações, nós teremos uma ajuda nesse sentido. Porque como que a gente termina a desigualdade? A desigualdade, se hoje as pessoas ajudam, aqueles que têm ajudassem aqueles que não têm, essa desigualdade ela estaria encerrada. Aí vamos falar assim, num país igual o Brasil, né, onde ele é um dos maiores produtores que faz exportação de alimentos. E aí
tem uma necessidade de que tem pessoas passando fome aqui no Brasil, brasileiros passando fome, morando na rua, né? Tudo bem, olha, eu entendo pela doutrina espírita uma causa e efeito, mas isso não quer dizer que nós não vamos ter que ajudar aquele que está passando por aquele problema. Então, se dentro de um país igual o Brasil, se ajudasse um com o outro, esse país depois que foi ajudado, ele vai ajudar o próximo. Então, aqui na América Latina, nós chamamos a Venezuela, né, passando necessidade. Vamos ajudar, não interessa a posição de direita, esquerda, esquerda radical, direita radical, centro, não importa. Centro-direita, centro-esquerda, não importa. É ser humano, são humanos, nós somos irmãos, então nós temos que ajudar um ao outro. A desigualdade teria acabado. E aí por aí vai, cada país e aqueles que têm recursos vão ajudar aqueles que não têm, né? Então, Deus nos dá esse talento para a gente trabalhar, né? Então, o empreendedor, a parte de quem é empreendedor, ele nos ajuda nesse sentido também. Eu vou falar, tem um chamado impacto positivo. O que é impacto positivo? A pessoa que é empreendedora, né, ela investe no ser humano e na natureza. Então, um exemplo, uma pessoa que trabalha com artesanato, ela trabalha em cima de reciclagem. Então, ela está estudando a natureza. Só que ela é uma pessoa pequena, ela não tem verba para isso. Então, são empresas mundiais que têm uma verba, se não me engano, de mais de 700 bilhões de dólares. E essa verba é para ajudar, eles vão emprestar, mas eles não vão emprestar, eles vão doar para essa empresa, para esse empreendedor. Esse empreendedor não tem dinheiro, não tem caixa, né? Então é para ele desenvolver esse seu trabalho, né? Então, esse empreendedor ele tem que se organizar, né? Ele tem que procurar fazer seu cadastro, né? E outras coisas que ele necessita fazer, né? Então, para informação para esse tipo de empreendedores, nós temos o Sebrae, né? Então, eu vou falar muito sobre isso e outras coisas também, né? Sobre essa informação. Então, vamos ter vários temas, né? Vamos falar também sobre metaverso, multiverso. Então, o que é metaverso? O que é multiverso, né? O metaverso é o quê? Você junta a realidade real com a realidade virtual no mesmo universo. Tem só um universo só. O multiverso são vários universos com essa realidade real e virtual, né? Essa que é a diferença. Eu estou sempre entrando em multiverso, em metaverso. Aí eu vou falar como. Eu sou médium, então eu vejo espírito, né? Eu vejo espírito no meu mundo real e ele está em outro universo. Eu, no meu universo, vejo espírito. Aqueles médios que veem espíritos, que falam com espíritos, né? Eles eles trabalham o seu multiverso e o seu metaverso, porque eles verem, né, e falam com o espírito. Então, é nesse contexto, né? E a partir de 2050, toda a ciência de televisão, a tecnologia de televisão, vai descobrir um programa sem querer, e esse programa vai levar ao mundo espiritual. E aí vai ter a comunicação do ente terrestre entre o ente querido no mundo espiritual, né? A ciência vai provar isso, né? Então é nesse contexto, a gente vai ter muito assunto para falar. E falar sobre caridade, né? Caridade não é obra de escola religiosa. Caridade é obra humana, né? Então temos que ver isso. Tem uma caridade que é interessante, que já aconteceu várias vezes comigo, de eu achar alguma coisa da pessoa, que chama-se caridade de exemplo. Já achei smartphone e devolvi
a minha sorte de encontrar a pessoa que tinha perdido. Entreguei. E há 2 meses atrás, mais ou menos, eu perdi minha carteira com meu RG, com meus cartões de crédito. Eu perdi essa carteira dentro do táxi, né? Eu fui com minha mãe acompanhá-la, que ela foi para uma consulta médica, e no retorno nós pegamos um táxi, e na hora de eu sair, não sei o que aconteceu, a carteira saiu do meu bolso, estava atrás. Eu tenho um botão no bolso de trás, que ele fecha, eu não fechei, deve ter sido isso. Aí pronto. Quando eu cheguei em casa, que eu tive que ia sair de novo, eu ia fazer compra e dei falta da minha carteira, né? Com meu documento, todos os meus cartões de crédito que eu tinha. Mas eu fui fazer a compra e me toquei que eu fui no local do ponto do táxi, né? E o motorista não estava. Aí um rapaz me deu toda a atenção, né? Me deixou o telefone dele para eu falar com ele, se tinha encontrado minha carteira ou não. Aí falou, aí depois eu liguei para ele, falou, encontrei, tá conosco. E aí para me entregar, eu deixei meu endereço, que era mais fácil, né? Para ele, porque ele não para lá no ponto. Então ele entregou no meu apartamento, deixou lá na portaria. E depois eu fui buscar, né? E quando eu peguei minha carteira, estava tudo certinho, e fui ligar para eles para agradecer. É o mínimo que eu podia fazer, né? Mas antes de agradecer a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, meu anjo guardião, todos os espíritos, né? Pelo recebimento da carteira. E fui ligar para eles, fazer a gratidão. Aí quando eu estou falando com ele, né, com o rapaz que fez a entrega da carteira e fazendo a gratidão, ele falou, gratidão nada, isso é uma obrigação nossa, entregar. Esse é o exemplo de caridade que falta no ser humano, né? Eles encontraram a minha carteira, olha só a prova que eu tive. Eles encontraram a minha carteira, entregaram a minha carteira, que não tinha obrigação de entregaram a minha carteira no prédio onde eu moro. E depois, quando eu liguei agradecendo, ele fala que agradecer nada, que era obrigação deles entregar o que eles acharam. Então eu não tinha que fazer agradecimento nenhum, mas eu pedi e também fiz prece para eles lá, para todos os taxistas, né? E coloco na minha corrente de prece todos os dias, né? Então é nesse contexto que a gente vai começar a falar também sobre caridade de exemplo, que muita gente passa despercebido. E não precisa de escola religiosa para a pessoa trabalhar a caridade de exemplo. Aquela pessoa que paga as suas contas certinha, que é toda certinho, ele está praticando caridade de exemplo. Mas como o ser humano ainda é muito orgulhoso e vaidoso, ele fica trabalhando esse orgulho e a vaidade, né? Então é nesse contexto que eu vou, cada tema que eu vou trazer, né, e vou falar sobre cada assunto, né? Então vai ser o papo de domingo, né? E para a gente entender mais e trabalhar nossa espiritualidade. Porque Deus, ele nos deu inteligência para praticar essa inteligência ao próximo e não para praticar o orgulho ao próximo. O nosso orgulho, a nossa vaidade. Então esse exemplo do taxista, então já pensou se ele fosse orgulhoso? Essa carteira não ia aparecer, né? E se eu também fosse orgulhoso, como eu já encontrei algumas coisas e fiz devolução, né, um local dentro do supermercado, eu não encontrei, achei um celular, não encontrei o dono, fui na recepção e deixei lá. Falei, olha, encontrei esse celular, vocês, por gentileza, aí faz o contato, bota anúncio, e foi encontrado. E hoje eu estava num banco, eu vi uma senhora deixar e falei assim, olha, seu celular, ela esqueceu. Entendeu? Então é isso que nós temos que fazer. Pegar as mínimas coisas e trabalhar a nossa caridade também de exemplo. Porque às vezes, aí fala, não posso fazer caridade porque eu não tenho dinheiro, recurso, eu não tenho nada. Faz uma prece moral, faz uma caridade de exemplo,
né? Então, cada um pode fazer a sua caridade mediante as suas necessidades, né? Então, é nesse contexto que eu vou traçar essa narrativa, né? De papo de domingo. Então, mais um vídeo aí para a gente ficar em sintonia na caminhada do bem ao próximo. Então, não tenho mais nada no momento, né, para falar, e na semana que vem vai ter um bate-papo. O bate-papo vai ser um bate-papo gostoso. Eu já falei que eu adoro muito sobre o chá, né, para falar da importância do chá para a gente aí. Então, não tenho mais nada para falar. Passo com uma prece aí de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um vídeo, né? Que esse vídeo vai ser sobre bate-papo de domingo. Então, peço a permissão a Deus para dar por encerrado, dizendo dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus, gratidão, resiliência e resignação. Gratidão para os irmãos e as irmãs que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.